se preparando finalmente para existe... visitar o Monte São Michel. Se existe um destino que eu gostaria muito de visitar aqui na Europa, que eu não conheci ainda, é o Monte São Michel. Gente, é um lugar super lindo, é algo completamente diferente de tudo que a gente já viu. Quer dizer, a gente não viu ainda, né? Não, a gente viu, porque ontem, quando a gente estava chegando próximo São Michel, a gente avistou a abadia, né, a ilha, e a gente falou, vamos chegar próximo de motorhome. Então a gente dirigiu até o estacionamento, que é 3 km, então a gente conseguiu ter uma ideia do que é. Ó, e esse é o camping de Monte São Michel, ele fica a 3 km, pode ver, tá lotado. Ele tem uma ocupação para 180 motorhomes. A gente decidiu parar nesse camping, primeiro, porque é super bacana, uma área verde super legal, tem estrutura completa, ele custa apenas 16 euros para passar aqui 24 horas. Muitas vezes a gente pensa que um camping como esse, por estar próximo de um ponto turístico, né, ele é muito caro, mas não. Ele é mais barato que o estacionamento do Monte São Michel. Para vocês terem uma ideia, o estacionamento ele custa 18 euros, apenas o estacionamento. Aqui o camping é 16 e você pode colocar água, tirar o esgoto, então vale muito mais a pena. Tudo é novidade, né? Porque, por exemplo, eles sempre falam sobre as marés aqui no Monte São Michel. E a gente estava muito curioso para entender como é que funciona, porque o mar, ele sobe 2 vezes ao longo do dia. Quando a maré tá alta, você não consegue acessar o Monte São Michel caminhando se não fosse pela ponte. Entendi. Agora, quando a maré tá baixa, você consegue acessar caminhando. Tanto que eu vi vídeos de pessoas que caminham por essa... Depois vira uma praia, né? Vira não sei, num pântano, mas vira só areia. Dizem que é muito perigoso você acessar o Monte São Michel pela areia sem um guia, porque você não sabe necessariamente onde você vai pisar e que a areia movediça realmente existe e que ela é muito perigosa. Por acaso a gente tá na maré alta agora, mas é impressionante porque a sensação é que a gente tá chegando num castelo de contos de fadas. E agora a gente consegue ver que ela já começa a baixar. E aí você consegue ver a areia movediça. E é realmente areia movediça mesmo. Parece, né? Eu nunca tinha visto. E lá longe tem 2 alegres caminhando na areia movediça. Eu tô fora. Eles dizem que tem 70 lugares para você guardar a bicicleta. Só que provavelmente deve estar cheio, porque a maioria das pessoas já estão colocando as bicicletas encostadas no muro do Monte São Michel. Só que o problema é que a maré sobe. E se subir, leva a bicicleta, né? Depois a gente compra outra. Vai comprar. Não. Que aqui não dá pra prender. Ó, esse é o estacionamento de bicicletas. Todo mundo deixa aqui na porta. Isso porque se a maré fica alta, tem aqui, leva tudo, ó. O nosso plano era chegar às 6 da manhã. Ontem a gente veio dizer, vamos chegar às 6 da manhã, mas o que acontece? Aqui abre às 9 da manhã. Então, a partir das 9 dá pra chegar. Agora que todo mundo se planeja chegar às 9. Que horas são agora? 10h30 agora. Não sei. Muita gente. Mas sabe o que tem aqui na frente? Um restaurante Michelin. Sério? Estrela Michelin. Não é à toa que tá com fila. Aparentemente a especialidade do Michelin aqui do Monte São Michel é omelete. Omelete com trufa. Tem uma omelete com trufa ali. Parece ser boa, mas é salgada, é muito salgada. 45 euros, um omelete. Ou você vai no Michelin ou você come aqui, ó, o baguete. 10 euros o baguete. Não, 5,60. Já começa a exagerar, né? Mas assim, esse aqui, a gente acabou de entrar, esse aqui eu acho que pega turista. Tu entra e já cai aqui. Certamente tem mais opções aí, porque aqui dentro tem restaurantes. Tem outro Michelin. Não, mas a gente tá morrendo de fome, a gente não comeu nada, então vamos ver se a gente acha uma coisa gostosa. Talvez a gente comeu um omelete. Não, 45 euros, né? Para entrar no Monte São Michel você não paga, mas você paga para entrar na abadia. São 11 euros para entrar na abadia e tem alguns museus aqui. A gente perguntou, quais são os museus mais interessantes? E a própria mulher da oficina de turismo, ela falou, olha, os museus não tão interessantes, tá faltando muita história. Não sei se vale a pena, você vai desfrutar mais da visita visitando o Pueblo aqui, a cidadezinha.
Então eu perguntei se tinha algum guia para comprar, para contar mais da história. Ela falou que o guia grátis é suficiente. Então é isso, a gente comprou o ticket para Abadia, a gente consegue entrar até 6 da tarde e desfrutar um pouquinho do poema. E vale a pena comprar antes para não pegar fila. E vale a pena comprar aqui na oficina de turismo, porque aí você compra tipo um fura-fila, sabe? Do que comprar lá na Abadia, porque lá você tem que enfrentar a fila para comprar e depois ficar na fila para entrar. Então a gente já furou fila. Então, isso aqui originalmente era só uma rocha de granito. Em 708, o Arcanjo Miguel, ele apareceu para o bispo de Avranches e pediu que um santuário fosse erguido em nome do anjo. O bispo, ele seguiu o pedido do anjo e construiu esse santuário, mas lá por 966, uma comunidade beneditina se estabeleceu aqui, e a partir do momento que se estabeleceu também começou a construção da primeira igreja. Eu acredito que a primeira igreja que foi construída é essa igreja que nós passamos agora, que é a igreja do Arcanjo Miguel. A gente acabou de passar aqui por uma pousada e eu fico me perguntando como é que viabiliza uma viagem desse tipo, porque aqui, por exemplo, claro, não necessariamente você precisa ver o Monte São Michel e ficar hospedado dentro do Monte São Michel, mas uma pousada, seja aqui dentro do Monte São Michel ou um hotel fora, é uma média de 200 euros. Quanto a gente pagou no camping? O camping nós pagamos 16 euros o dia. 16,50. Então, assim, quão viável e quanto mais interessante é uma viagem de motorhome, porque não só você pode visitar o Monte São Michel, fazer uma viagem super agradável, mas incluir outros lugares que não necessariamente você teria acesso, ou viajando de ônibus, ou viajando de trem, ou de repente tendo um roteiro tão fechado, porque querendo ou não, uma vez que você faz uma viagem e precisa se hospedar em hotéis, é claro que você precisa se programar um pouco de antecedência para não correr o risco de não ficar um lugar sem hospedagem. Porque, por exemplo, a região aqui, todos os hotéis ou todas as pousadas sempre tinha plaquinha do lado de fora dizendo que estava completo. Mas enfim, então eu super recomendo, eu sou suspeita de falar sobre viagens de motorhome, porque não só é a viagem que eu mais gosto de fazer, mas eu também tenho uma agência de aluguel de motorhome. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para você consultar, fazer um orçamento, conhecer mais sobre as possibilidades da viagem de motorhome. Lembrando que a gente tem frota disponível na Europa e nos Estados Unidos e Canadá. Então é só entrar, dar uma olhada, e também através do site você consegue falar se tiver alguma dúvida com a nossa equipe. Então o link está aqui na descrição. Olha, eu posso garantir 100% que funcionou muito comprar o ticket antes, porque tinha uma fila enorme. Aí a gente evitou completamente toda a fila e não tardou um minuto da gente entrar aqui dentro da abadia. Recém celebraram 1000 anos de história, 1000 anos da abadia aqui do Monte São Michel. E é interessante que logo na entrada, né? Quer dizer, não logo na entrada, porque antes de chegar aqui a gente caminhou vários e vários degraus. Eu não sei quantos, mas assim, tem que vir preparado. Mas uma vez que você passa os portões da igreja, os portões da abadia, e aí tem os quadros, tem algumas fotos contando um pouco sobre a história. Então, por exemplo, em 1421, na Guerra de 100 Anos, a Normandia ela foi ocupada pelos ingleses. Essa é um pouco da história, porque o celular não está funcionando, a gente tem que aproveitar do nosso pouco francês para entender.
Depois de 1776, quando estava começando a Revolução, às vésperas da Revolução Francesa, teve um grande incêndio aqui na Catedral. Depois, quando começou a Revolução Francesa, a abadia se transformou numa prisão. E depois disso, a retomada, né, da Ordem de Jerusalém, que voltou a poder comandar a abadia, vamos dizer assim, ou residir aqui na abadia, administrar a abadia. Então tem os monges e as freiras, que hoje não só administram a abadia, mas também que recebem os peregrinos que vêm visitar. E assim, é muita gente. São Michel virou um símbolo nacional, porque ela foi um exemplo de uma fortificação militar, porque era um lugar que era impenetrável. Então, assim, os ingleses, as tropas inglesas não conseguiam entrar aqui dentro do Monte São Michel. Então, ficou um símbolo de orgulho nacional, porque era realmente impenetrável. O vidro tá igual do carro, né, Leandro? A gente tenta, né? A gente tenta filmar do vidro do carro e sempre fica uma coisa horrorosa. Não, a gente filma, mas a gente nunca bota no vídeo porque fica muito feio. Mas aqui a gente consegue ter uma noção maior da parte de trás da abadia. E eu fico imaginando como seria uma maré alta, realmente muito alta, né? Porque aqui a gente tá vendo, ainda a gente vê muita areia. Mas seria muito interessante ver como... Eu acho que às 3 da tarde tem uma maré alta. Eu acho que às 8. Olha, é muito interessante como é um caminho sem fim, né? Um labirinto aqui dentro. Um labirinto, a gente já está há algum tempinho caminhando e você vai percorrendo um labirinto, basicamente. Então, você vai entrando em diferentes áreas, diferentes espaços, diferentes capelas e vai seguindo o labirinto. Eu não sei se a gente está na metade ou não, mas a gente já caminhou bastante. Já caminhou bastante. Mas é muito legal, é muito interessante. E conforme você vai passando, você vai tendo toda a história da abadia. Tem alguns ambientes que tem... Com música. Muito agradável. É muito agradável fazer o passeio. Mas sabe o que eu estava dizendo pra mim aqui? Eu tô inconformado. Não vou falar nada disso. Tô inconformado com as pessoas caminhando no barro. E mais gente, eles vão pelo barro. Mas pra que sujar os pés, né? Olha, as pessoas querem andar na areia movediça. Encontramos um restaurante aqui em Monte São Michel, um negócio que é tipo, bem pontuado, pra gente comer gallettes, que é a variação salgada do crepe. Então, geralmente, o crepe ele é servido com sorvete, ou com calda doce, ou com creme doce, e o açúcar. E o gallette, ele tem esses recheios salgados. A região da Normandia é famosa pelas cidras. Olha, eu já tomei cidra em copinhos, em Astúrias, na Espanha, em vários lugares. Porém, eu nunca tinha visto servir cidra em xícara, é a primeira vez. Eu vi o pessoal aqui atrás pedir uma cidra e me deu vontade. Porém, a nossa veio ainda num jarrinho, ó, bem bonitinha. Para da verdade. É? Tem o mesmo cheiro da cidra da Espanha? Cheiro bom. Prova. Muito bom. Nossa, muito bom, refrescante. Sério? Não sente o teor alcoólico? Essa cidra podia ter amarela, ela é mais alcoólica que a cidra rosé que a gente tomou. Ela falou que essa cidra é mais alcoólica e a rosé é mais suave. A gente tomou, tinha 2,5 de álcool e ele falou que a rosé é mais para sobremesas. Só que não se chama xícara, chama bolê. E na xícara tá escrito isso. Só que a gente teve que recorrer ao Google justamente para entender. Só que bolê é uma tradição de servir na xícara a cidra na Bretanha. Que a gente está quase saindo da Normandia e entrando na Bretanha, que é uma outra região aqui da França. Eu tomo a minha orandina, que é um refrigerante. Eu acho que é francês. Sim, é francês. É muito bom, provem. Não tem nada a ver com Fanta.
Delícia. Então, o meu eu decidi olhando fotos, né? Eu gosto de chegar no Google, ver as fotos do menu. E eu tava em dúvida, indeciso. E quando eu vi a foto desse aqui, eu falei, é esse aqui que eu quero. Tem queijo de cabra, tem queijo de raclette, queijo ralado e nozes. Nozes. O meu é de queijo de raclette, só que não tá derretido. Um creme, cebolinha e espinafre. É bom que a gente vai dividir, né, Lino? Meio a meio, ó. Bom. Bom. Às vezes eu não confio no que o Romulo fala, porque tudo pra ele é muito bom. E realmente, tudo pra ele tá bom. Só que realmente tá muito bom. O queijo francês maravilhoso. Não resistiu, né? Eu não resisti, né? A minha não queria sobremesa, daí eu pedi pra mim. Um crepe de sorvete. A gallette, você vê que é uma massa que ela é um pouquinho mais escura, justamente por conta desse trigo diferente. E o crepe é farinha de trigo mesmo. A Mariana levou a nossa bici, né, lindo? Não levou, mas quase levaram. Mudaram ela de lugar, né? Não resistimos. A gente tá... O que a gente não resistiu? A gente tá os melhores consumidores que a França podia ter, porque a gente vai por todos os lugares consumindo. Voltando, a gente passou pela vila e tem várias lojas de caramelos. Eu não sei se é uma coisa muito tradicional aqui dessa região, mas eu sei que na Normandia, em geral, eles têm um caramelo que é bem conhecido, que é o caramelo com manteiga de sal. E, gente, a gente teve um dia que nós passamos numa cidade e nós compramos uma cidra e a gente comprou algumas... Tinha várias opções de chocolates e caramelos. E por acaso eu peguei 4 caramelos desse caramelo com manteiga de sal. E a gente comeu aquilo, eu fiquei enlouquecida de uma maravilha que é aquilo. E a gente não encontrava uma oportunidade de comprar novamente. E finalmente encontramos. Encontramos e era um lugar que você podia comprar por quilo. E não só comprar, você podia provar e comer, né? A gente podia provar, porque tinham várias opções. Eu não quis errar igual da outra vez e comprar outras coisas e foquei só no caramelo de manteiga de sal. Deixa eu mostrar, bota na mesa. Ele parece um... No Brasil, a balinha de doce de leite. Parece balinha de doce de leite, só que não é. Não é porque ele é mais puxa. É diferente. Deixa eu ver o pacotinho, mostrar o pacotinho. E esse aqui é um caramelo com um pouquinho com sabor de calvado. E calvado é tipo o destilado de maçã, que é tradicional aqui da Normandia. Que é delicioso, por sinal, também. É delicioso, só que assim... Na semana passada, em busca do caramelo, e eu não encontrava, eu encontrei uma outra coisa, que é... Isso aqui, olha, é um caramelo, também só que é um caramelo líquido, né? Com manteiga de sal. E eu provei esses dias, foi maravilhoso. E aí eu com medo de ir embora e acabar logo, aí eu já fui logo e comprei outro. Só que esse aqui parece que ele é um pouquinho mais grosso que esse aqui. Esse aqui é bem líquido. E, gente, você não tem noção a loucura que é essa França. Porque, assim, além de você encontrar esses doces de leite, o que acontece? Você vai no supermercado, o que você encontra? Deixa eu mostrar. Você encontra o crepe pronto. E aí, o que você faz? A gente não tem micro-ondas aqui, então eu coloco na frigideira, coloco uma colherzinha desse caramelo aqui. Eu fiz com banana esses dias e ficou uma coisa assim de outro mundo. Eu queria fazer com maçã, mas até agora a gente não conseguiu comprar maçã, não deu tempo. Mas a gente vai comprar. A gente vai comprar maçã. Não é que eu não consegui, porque não tem, porque essa região é muito produtora de maçã. Mas a gente não... A gente vai no super, encontra outras coisas. Vou lá, trago o doce de leite e não trago a maçã. Então, a minha recomendação é que se você vier visitar o Monte Saint-Michel, fica nesse estacionamento de motorhome que a gente ficou, mas no caminho entre um e outro, não deixa de passar na loja de caramelo para poder provar, pelo menos. Não tem como perder a loja, é grandíssima. Ela é grande, tem um cheiro de caramelo. É verdade. E assim, ela já te atrai.
Foi muito bom ter visitado o Monte São Michel. Que lugar lindo, sensacional. E o melhor de tudo, foi bom saber que é muito fácil o acesso para chegar aqui com o motorhome. É super cômodo. O lugar, o caminho até o Monte São Michel de bicicleta é lindo. Dá para fazer caminhando ou de ônibus. Foi assim, é espetacular. Algo que eu nunca tinha visto igual. Foi uma experiência perfeita, assim. Sabe quando era só chegar e parecia que estava tudo programado pra gente, assim. O estacionamento, o caminho, chegar lá, comprar os tickets, a experiência. Foi muito, muito legal. Se você quer viver uma experiência como essa, vou deixar o link aqui na descrição para nossa agência de aluguel de motorhome, para você poder fazer as suas consultas, ver qual que é a melhor opção de data, de preço, de modelo de motorhome. E se você tiver alguma dúvida, através do nosso site, você pode entrar em contato também com a nossa equipe. Deixa aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau! Tchau!